E eu quero começar fazendo com vocês assim a leitura de Neemias 6, porque hoje a palavra é Neemias 6. Nós temos aqui 2 episódios, né? Que é a primeira parte, que são os inimigos, depois vem a conclusão dos muros, certo? Da reforma dos muros, da reconstrução. Mas eu quero antes também levar vocês a pensar aqui um pouquinho em projeto. Pense em um projeto que vocês têm. Alguém que já concluiu um projeto sabe a alegria de concluir um projeto. Mas nem sempre concluir o projeto vai ser para sempre assim. Porque o inimigo não dorme, ele novamente vem com as investidas e nós temos que ficar atentos. Nós vamos ver 2 armas poderosas nas mãos daqueles israelitas, na reconstrução dos muros. Neemias capítulo 6, na sequência da série, tá bom? Vamos acompanhar a leitura? Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte. Dizia assim a carta: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso. Segundo essas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo que dizeis, coisa nenhuma aconteceu. Tu, do teu coração, é que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar,
para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperasse, ou seja, manchar a reputação dele. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. E acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, os nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falaram na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia as cartas para me atemorizar. Pai, que a tua palavra seja nesta noite aberta. Que a revelação da tua palavra venha, Senhor amado, para nós nesta noite. Que o teu povo possa, meu Pai, ser edificado e reedificado, assim como aqueles muros, e possam, meu Pai querido, ter a sua vida espiritual crescente a cada dia, em o nome de Jesus. Irmãos, vocês têm visto, vocês têm seguido a série, e esse capítulo, para mim, é um capítulo nobre. Vocês sabem que o livro de Neemias se trata da reconstrução dos muros de Jerusalém. A cidade havia sido sitiada, eles tinham sido levados cativos, eles queimaram a cidade, derrubaram os muros, não ficou pedra sobre pedra. Eu creio que só os alicerces estavam dentro da terra. Mas os demais, nada. Então a cidade estava desse jeito, deserta, abandonada, sem glória nenhuma. Ou seja, a glória, a soberania de uma nação, a soberania de um povo foi jogado à terra, ao pó, lançado por terra. E que esperança havia para Jerusalém? Não havia esperança, um futuro que alguém pudesse segurar. Meu Deus, eu tenho um futuro, eu tenho um futuro. Quem poderia esperar alguma coisa de Jerusalém? Eles cativos na Babilônia, e a cidade deserta, abandonada, queimada a fogo, com alguns moradores apenas. Mas o importante dessa história, irmãos, e nós temos que ficar bem alerta, que para se fazer uma grande obra, Deus apenas levanta um homem, uma pessoa. Uma só pessoa Deus levanta, e essa única pessoa, levantada por Deus, tem a capacidade de mobilizar e formar um grande exército. Por quê? Neemias, quando ele teve a notícia que a cidade dele estava desse jeito, antes dele pedir um favor ao rei, Neemias orou. Neemias se preocupou, ele foi orar, foi pedir a Deus graça e favor, direcionamento, para que ele pudesse ir a Jerusalém. E para início de conversa, Jerusalém, nós estudamos na EBD, aproveitando a oportunidade, domingo tem EBD, viu? Aproveitando a oportunidade. Em uma das nossas lições, uma das revelações direta de Deus, é o povo hebreu, são os israelitas. É um povo que tem uma história. Deus tem uma história com esse povo. Deus tem com esse povo uma história.
Foi esse povo que ele levantou para ser representante dele nessa terra. E desse povo veio o próprio Jesus Cristo, descendeu o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então Israel jamais será vencido totalmente, jamais. Muitas batalhas, muitas derrotas, muitas vitórias, porque Deus tem uma aliança com esse povo, e esse é um princípio que nós podemos confiar. Deus é um Deus de alianças. Ele formou esta aliança com Abraão e toda a sua descendência. E ele disse, olha, se puder mudar os tempos, se puder o sol deixar de brilhar, se deixar de existir o tempo, então a minha aliança será desfeita com Israel. Mas um dia anuncia outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite, o tempo não para, o tempo é aliado de Deus para o cumprimento dos seus propósitos. Mas voltando aqui ao nosso texto, está aqui no finalzinho do projeto, né? No finalzinho da construção do projeto. Eu não sei se vocês conseguiram imaginar como aqueles homens trabalhavam. Vocês têm uma imagem mental de como aqueles homens trabalhavam? Quem já observou um pedreiro levantando um muro? Quem já observou? Não é isso? Ele está aqui, vem aqui com a colher de pedreiro, não é isso? Com o cimento, com a massinha pronta, vai colocando tijolinho por tijolinho e passando a colher. Então, ele tem as duas mãos, segura um prumo e passa a colher, vai trazendo o cimento, vai alisando e vai usando o prumo. Mas só que esses irmãos, esses construtores aqui, eles tinham as duas mãos estavam ocupadas. Eles tinham na mão uma espada e tinham na mão uma pá ou uma colher de pedreiro. Porque essa construção, essa reforma, ou essa reedificação, ela não foi feita na paz, sem perigos, não. O tempo inteiro, desde quando Neemias se decidiu por Jerusalém, por reedificar os muros, o inimigo se levantou. Irmão, Satanás trabalhou, e ainda trabalha. Ele trabalhou antes da reedificação, durante a reedificação, e também depois da reedificação, depois do projeto concluído. Ele continuou trabalhando. E eu quero que vocês só imaginem uma coisa para vocês entenderem. Venceu uma tentação, aproveitando, eu vou fazendo uma exposição, eu vou fazendo uma explicação, e vou fazendo uma aplicação pessoal, porque você vai costurando. Tá certo? O fato histórico com uma aplicação pessoal. Então, quando Neemias começou essa obra, vocês já assistiram nos outros capítulos, chegando a Jerusalém, esse rapazinho aqui, esse inimigo aqui, Tobias, Sambalate e Gesem, eles não aceitavam que Jerusalém fosse reedificada. Eles não queriam que Jerusalém fosse reedificada. Então, eles começaram desde bem cedo a traçar meios, planos, estratagemas, certo? Novas investidas para que esta obra fosse parada. Mas nós temos acompanhado e vimos que a obra continua avançando. E é dessa forma, a obra de Deus, ela não para. Ela sempre vai continuar avançando. E Deus conta com o seu povo para esta grande obra. E quando Tobias, Sambalate, esse tal de Gesem, eles percebem que os muros estão crescendo, que a obra está progredindo, ele vem novamente com uma outra investida. Ele convida Neemias para se encontrar com ele nesse campo aqui. Olha, vem e nos encontremos nas aldeias no Vale de Ono. Imagine ele trabalhando, todos os hebreus trabalhando na reconstrução daquela obra, e Tobias quer tirar Neemias e os demais da obra para se encontrar nesse lugar, nessa aldeia.
Vocês observaram? Pegaram a lição espiritual? Pegaram a observação? O inimigo quer nos tirar da obra. Ele quer nos tirar da presença. Ele quer nos tirar do propósito. Então ele tentou. E ele insistiu por 4 vezes no mesmo convite. E aqui nós vimos o posicionamento, a posição de Neemias. Mandei dizer da mesma forma, com as mesmas palavras: estou fazendo grande obra e não poderei descer. Porque eu desceria me encontrar com você e a obra cessaria. Então, Neemias tinha consciência da obra que ele estava fazendo. Então, ele não se distrairia por nada, para encontrar ninguém em lugar nenhum. E, mais uma vez, eu vejo, e temos aqui uma lição espiritual que podemos aplicar. Não saia da sua posição. Deus te chamou, te trouxe para este lugar, te trouxe para a presença dEle, e você tem uma obra a fazer nesta terra. Então não deixe a sua posição. Diga assim: estou fazendo grande obra. Estou fazendo grande obra. Não poderei descer. Por que desceria eu e cessaria a obra? Aleluia. Então tenham isso em mente. Eu estou fazendo grande obra. Irmãos, uma coisa que o inimigo tenta é mostrar que você não está fazendo nada. Ou que o que você faz para Deus não é nada. Gente, é uma grande obra estar na presença de Deus, fazendo evangelismo, dando uma palavra de conforto para alguém, orientando alguém. Isso para Deus é grande, porque é feito para Ele. Irmãos, olhe o que diz o versículo primeiro ainda, ó. E o resto dos inimigos, deixa eu ver. Que eu tinha, vendo os inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele não havia, é o versículo primeiro ainda, e que nele não havia nenhuma brecha. Olha, o muro estava todo pronto, não tinha nenhuma brecha. Porém, só as portas não estavam nos portais ainda. Eles estavam terminando o muro, então não tinha brecha nenhuma. Mais uma lição para a nossa vida espiritual. As brechas da nossa vida têm que ser reparadas também. Não podemos ter brechas em nossa vida para que o inimigo não tenha acesso à entrada na nossa vida e venha bagunçar com tudo. Então, Neemias disse: olha, eles estão vendo, eles viram que terminamos o muro e que não tinha nenhuma brecha. Aí veio a estratégia: vamos tirá-lo da cidade. Imagine, se Neemias sai da cidade com os outros, a cidade sem portas, aberta, seria o quê? Destruída. Vocês lembram de uma frasezinha que Tobias disse, acho que foi no capítulo 4, não me lembro bem se foi nesse capítulo. Ele disse assim, como eles não conseguiram, desde o primeiro capítulo, a parar com a obra, eles disseram assim, que fazem, o deboche, que fazem esses fracos judeus, construindo esse muro de pedra? Uma raposa aí derruba esse muro. Observaram? Ele tenta fazer o quê? Ele vai trabalhar ainda no psicológico, para enfraquecer a pessoa, para tirar a confiança, a convicção, a força, que fazem esses fracos judeus. E o inimigo quer que a gente se veja como um fracote, como uma pessoa fraca. Não tenho força. E quando você diz assim, não tenho forças, você está dizendo, você está compactuando com o inimigo, que você não tem. Mas você tem que dizer assim, eu tudo posso. Deus está comigo, Ele me faz me fortalecer. Você vence essa prova, você foi fortalecido. Paulo venceu todas as provas, ele disse, eu posso todas as coisas, ele passou pelo teste.
Então, nunca se sinta menor do que aquilo que o Senhor te disse. O Senhor diz que você é mais que vencedor. Nós somos mais. Não é menos não, é mais que vencedor. Nós já temos essa palavra do Senhor. O Senhor mente, na sua boca não se achou engano algum, nunca se achou engano na boca do Senhor. Então vemos aqui, 5 vezes. Agora vem já uma carta aberta. Nós já fizemos a leitura da carta que Tobias manda para Neemias. Olha, você está se fazendo rei. O rei vai achar que você está contra ele, que vai ter uma conspiração. Olha, vem porque vão te matar, certo? Vem porque vão te matar. Então ele quis atemorizar o tempo inteiro. Então é assim. O diabo ele quer vencer o crente pelo cansaço ou pelo medo. O medo e o cansaço. E também ele aposta também no esquecimento. Eu vou dizer novamente. O diabo quer vencer a gente pelo medo. Ele atemoriza, como tentou atemorizar Tobias ou Neemias o tempo todo, Tobias e Sambalate, Gesem, o trio maligno, eram os inimigos do povo judeu. Então, ele tenta minar as nossas forças, nos fazer ver como vermes, como pessoas sem força, sem valor. Tirar a nossa convicção. Vocês lembram? Quando Moisés envia 12 espias para olhar a terra, os 10 vieram trazendo um relatório negativo, ainda que a cidade era aquilo tudo. Nós éramos como gafanhoto aos seus olhos. E eles, como é que pode ver? Nós somos como gafanhoto aos olhos dele. Quer dizer, eles se sentiram diminuídos, porque eles olharam para a força deles, para o que eles não poderiam fazer. Só Josué e Caleb não. Mas se o Senhor nos entregou, é nosso. Nós vamos devorá-los. Se o Senhor nos entregou, é nosso. E 10 infamaram, desanimaram toda a nação de Israel com esse relatório que a cidade era murada, era grande, os homens eram poderosos, para se pegar um cacho de uva, eram com 2 homens. Então nós somos como gafanhotos na presença deles. Se sentiram como gafanhotos, diminuídos. Então o diabo tenta nos fazer sentir assim, pessoas sem força, sem valor, e ele grande. Então é o que é isso? Intimidação. Aqui o tempo todo é intimidação. Atemorizou, intimidou, atemorizou, intimidava, para ver se ele parava. 5 vezes nesse capítulo, os inimigos de Israel, de Jerusalém, tentaram parar a obra para que não fosse concluída. Irmãos, nenhuma obra que nós começarmos a fazer para o Senhor tem que parar antes de ser concluída. Nós temos que concluir aquilo que Deus nos deu. Você não pode largar o arado. Não é isso? Pôs a mão no arado, é trabalho, você só pode tirar a mão do arado quando você terminar o seu trabalho. Porque aqueles que recuam, aqueles que deixam no meio do caminho, aqueles que olham para trás, eles não são dignos do reino de Deus. Então a obra tem que avançar com você. Aquilo que Deus te entregou para fazer, você vai fazer com amor. Ele te dá força para vencer as dificuldades, para vencer qualquer inimigo. O Senhor está com você. Não deixe o inimigo te atemorizar. Não deixe o inimigo te tirar da posição. Mantenha-se firme como Neemias. Estou fazendo grande obra. Não poderei descer. Então ele se manteve na posição e não foi atender o chamado do inimigo. Aquilo aí era golpe, era uma estratégia mesmo para destruir e parar a obra do Senhor. Então aqui na 5ª vez ele não consegue. Agora Neemias vai à casa desse Semaías e lá eles convidam para que Neemias, olha, você vai ter que ir fugir, vai para o templo. Porque eles virão te matar. Aliás, vai ser essa noite. Olha aí. Não atemorizou? Não era coisa de tremer. Quem é que quer morrer? Ninguém quer morrer. Então você vai se esconder no templo do Senhor. E vamos fechar as portas ali. Então eles não vão te achar. Imagine.
Atenção, mais uma lição aqui de EBD, de escola dominical. Nós falamos no domingo como exemplo de passagem que ninguém podia entrar no templo na velha aliança. Ninguém podia entrar no templo, nem no Santo dos Santos e nem no Santo. No Santo, só os sacerdotes. E no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Uma vez por ano. E os demais cristãos não, os demais hebreus, é isso? Os que não, Jesus ainda não existia como Cristo, né? Os demais israelitas ficavam do outro lado, na frente das suas tendas, vendo a glória de Deus descer sobre o tabernáculo, mas eles não podiam ver e nem podiam entrar. Por quê? Só o sacerdote e só o sumo sacerdote. E Neemias está vivendo nesse tempo. Então, o que é que os inimigos fazem? Vamos atraí-lo para o templo. Agora, olha só, irmãos, aqui a questão do discernimento espiritual. Isso aqui é discernimento, é você conhecer e você valorizar. Não, eu não posso fazer isso, não. Olha só. Eu não posso entrar no templo, porque eu não sou sacerdote. Na velha aliança, agora nós podemos, irmãos, o véu já foi rasgado. A entrada está franqueada. Então, mas olha aqui, se ele fosse soberbo, orgulhoso, mas eu vou para lá mesmo, porque eu estou fazendo uma grande obra para Deus, ele vai me proteger lá dentro. Eu estou fazendo uma grande obra, então eu vou para o templo. Mas Neemias sabia que ele não era sacerdote. Aqui o que é que eu vejo, irmãos? Tem tantas pessoas, vou aproveitar mais uma ensinadinha aqui, de passagem. Tem pessoas na igreja que querem ensinar o pastor, que querem ensinar a liderança. E aqui eu vejo, posição é posição. Neemias era um construtor, um retificador, fazendo uma grande obra, mas isso não dava o direito dele entrar no templo. O véu ainda estava posto, ainda era velha aliança. Ele sabia que ele não podia entrar. Porque ele seria difamado ali, entrou no templo. Ele não pode, não é sacerdote. Quer dizer, que judeu vai respeitar alguém que comete uma blasfêmia dessa? Entendeu? Então, quando eles não conseguiram tirar para outro lado, eles tentaram levar para o templo. E detalhes aqui, nós vimos que profetas profetizavam contra Neemias e falavam para onde ele também poderia ir para se livrar. Profetas subornados pelo inimigo, trazendo mensagens falsas para fazer Neemias cair no laço. Irmãos, nem toda a profecia tem que ser julgada. Tem pessoas que andam de lugar em lugar procurando ouvir uma profecia, uma revelação, e aí escuta uma que não veio do trono e complica a vida toda daquela pessoa. Aquela pessoa vai tomar uma posição, uma decisão que não era aquela que Deus queria, sai da posição, sai da presença e se complica. Então, nós temos que pedir a Deus o discernimento espiritual. Nós falamos na aula da EBD que o homem perdeu a percepção espiritual na queda. Mas como nova criatura, ele tem agora a mente de Cristo. Ele nasceu de novo, então ele tem que ter vida de comunhão com o Senhor para que possa se livrar dos laços do diabo. E ele ataca assim como ele atacou Jesus, assim, ó. Ele foi para o lado físico, Jesus com 40 dias jejuando. Qual era a fraqueza de Jesus? Qual era a fraqueza? Fome. Então, ele veio oferecer o quê? Comida. Agora, veja só a estratégia dele. Se tu és, olha a dúvida, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Você não está com fome? Então, pão vai te alimentar. Já pensou, alguém já quase desmaiando de fome, alguém chega com um prato, né, e oferece.
Mas Jesus estava ali sendo provado. Aqui nós vamos entrar em dois assuntos aqui: tentação e provação. Jesus ali estava sendo tentado pelo diabo. E ele tinha a palavra na boca, como tinha no coração. Ele disse: olha, nem só de pão viverá o homem, mas, não parou aí, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É essa palavra que nos alimenta, a palavra que sai da boca de Deus. E foi esta palavra que o Senhor disse para Satanás. Ele se deu por vencido? Não. Agora ele vai dizer assim: olha, lança-te, levou Jesus no pináculo do templo. E disse assim: olha, lança-te daqui abaixo. Porque não está escrito que aos seus anjos, olha o Salmo 91, dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos, não tropece nenhuma pedra e tal e tal. Mais uma investida. Depois ele vem e fala novamente: agora eu vou te dar os reinos do mundo inteiro, se você prostrado me adorar. O que é que o Senhor Jesus diz para ele? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aí o diabo deixou Jesus até o tempo oportuno. Ele recua. E muitas vezes na nossa vida, quando nós vencemos uma grande tentação, grandes desafios, a gente baixa a guarda. E fica de boresta, como diz alguém. Aí novamente o diabo investe e a pessoa não está vigilante, cai no laço. Então, nunca baixe a guarda. Sabe como aqueles hebreus, os judeus, dormiam à noite? Além da guarda montada, como é que eles dormiam? Lembram disso na palavra? Acho que foi na lição 4, 5, né? Eles dormiam com uma espada da mão direita, do lado direito deles. Então, mesmo dormindo, eles estavam vigiando. Então, o que é que eu vejo nesse capítulo, ou nessa palavra? Serviço e vigilância. Serviço e vigilância. Então eu falo de obra de Deus e tal e tal. Então, Deus cuida de mim. Deus cuida de você enquanto você estiver na posição. Se você sai da posição, Deus não tem como cuidar de você se você sai da posição. Então, nós temos que estar o tempo todo vigilantes, porque o inimigo nosso não dorme. Nunca ele vai dormir. Ele pode se ausentar por um pouco de tempo, mas logo, logo ele vem com uma investida. E nós vemos aqui, irmãos, eu vou ler para vocês só Tiago 1 e 13. Se vocês puderem acompanhar, Tiago 1 e 13. Vamos aqui tirar algumas leituras. 8h41. Quem achou? Tem alguém na mídia que possa colocar? Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, tentação vem do diabo. Não tentou Jesus? Tentação veio dele. Agora, provação vem do Senhor. O diabo tenta e Deus prova os corações. Mais uma leitura, por favor. Lucas 4:13. 4:13. Vamos deixar marcado. 1 Coríntios 10, também 13. Eu vou ler 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Mais um versículo. Tiago, foi Tiago que eu falei, Lucas 4:13.
Lucas 4:13. Passadas que foram as tentações, de sorte que apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Passaram todas as tentações de Jesus no deserto com o diabo, mas ele se apartou por um pouco de tempo, até o momento oportuno. Então, tentação vem do diabo. Gênesis 4:13. Vamos para o início da Bíblia. Gênesis 4:13. 4:13. É Gênesis, deixa eu ver aqui. Não, Gênesis 22, 12 e 13. É 22:13, não é 4:13, não, 22:13. Eu vou ler. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Aqui está uma provação de Deus. Tentação vem do diabo. Provação é Deus quem dá. Então, Abraão, ele obedece. Quando Deus pede o filho dele em sacrifício. Para Abraão, isso não era estranho. Alguém sacrificar um filho, uma criança. Por quê? Porque de onde ele veio, era comum oferecer as crianças a Moloque. Ao deus Moloque. Queimar as crianças, era uma honra queimar as crianças para o deus Moloque. Então, Abraão, ele não pestanejou. Vou lá, se o Senhor me deu, o Senhor está pedindo. Então, ele tinha no coração uma coisa, uma certeza, que Deus poderia trazê-lo das cinzas, para que a promessa fosse cumprida. Observaram? Se tinha uma promessa que em Isaac seria chamada a sua descendência, quem prometeu é fiel, não falha. Por isso Abraão é chamado pai da fé, amigo de Deus. Então aqui ele vai e coloca Isaac sobre o altar. Até aquele momento Isaac fica: meu pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas o cordeiro para o holocausto, onde é que está? Isaac não viu o cordeiro. Meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. E Deus proveu. Então aqui é uma provação. Mas no caso do diabo, das tentações, é do diabo. É do diabo e também humana. Cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça, quando ela nos atrai e nos seduz. E o diabo também lança. Agora, de Deus, ninguém diga: eu sou tentado, porque Deus não tenta ninguém. E não pode ser tentado pelo mal. Entenderam? Agora, no caso de Jó, mais aqui, Jó, é uma provação, irmãos. É uma provação, diga assim, na história sem precedentes. Na história, é uma provação sem precedentes, a provação de Jó. Já pensou? Perder em um só dia, perder os filhos, perder os bens, perder a saúde, e uma mulher amaldiçoando, mandando amaldiçoar a Deus e morrer, que era melhor. E nisso tudo, Jó não pecou, ele foi provado também. Abraão, Jó, Abraão. E na nossa vida, provas vêm surgindo. Muitas vezes nós não conseguimos identificar se são provas de Deus ou se são colheitas. Não sabemos identificar. Mas se nós tirarmos um pouquinho de tempo e vamos conversar com o nosso Pai, aproveitando a oportunidade, se vocês observarem aqui, sempre estava Neemias orando ao Senhor, pedindo ao Senhor: abençoe minhas mãos. Sempre ele estava fazendo breves orações durante o seu trabalho. Então, essa intimidade vai crescendo, essa confiança vai sendo desenvolvida, e nós vamos ter mais sensibilidade para saber quando vem de Deus,
Quando vem do inimigo, como Neemias ele reconheceu. E notei que eles falavam de mim, contra mim, para quê? Para me tentar, para me atemorizar. Então ele percebeu aqui, versículo 12, que não era Deus quem enviara tal profecia. Falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate subornaram. E tem pessoas que procuram nos profetas, dando sugestão para que os profetas profetizem. E para saber o futuro, para saber se vai dar certo fazer alguma coisa, muita gente está caminhando, buscando cartomantes, Cartomantes, é isso? Consultando tarô, essas coisas, búzios, para conseguir ter um norte na vida. E muitas pessoas ainda, cristãos, que eu não sei se todos conhecem, sabem que não podemos consultar horóscopos. Nós não podemos nos guiar pelos astros e nem consultar horóscopos. O crente, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. O crente é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele que habita em nós. Aleluia. Ele é o Paráclito que veio para estar ao nosso lado. Ele é que nos guia em toda boa obra. Em toda boa obra ele nos guia. Então não precisamos consultar os astros. Eu vou aproveitar a oportunidade e falar aqui de um testemunho meu. Eu tinha uns 14 aninhos na época, e aquelas revistinhas Carinho, Capricho, tinha uma folha que tinha assim, horóscopo do dia. Tinha um horóscopo lá pelo signo, aí se buscava como é que se ia ser o dia, a roupa que ia usar no dia, a cor da roupa, o número da sorte, não sei o quê, tá. Então, eu li aquela revistinha e coloquei debaixo do meu colchão aquela revistinha. E fui para a oração na casa da irmã Benedita. Uma irmã que Deus mandou para a Cruz das Almas para botar os meninos no lugar certo, os jovens no lugar certo. Irmãos, eu entrei de pontinha de pé para não fazer barulho. As irmãs estavam orando naquele momento gostoso. Eu ouvi línguas estranhas, as pessoas chorando, clamando ao Senhor. Aquela coisa bem gostosa mesmo, que a gente se emocionava só de ouvir o burburinho do choro das irmãs, aquelas línguas e tal. Aí eu me ajoelhei devagarinho, nem arrastei a cadeira para não fazer barulho, não tirar a concentração das irmãs que estavam orando. É outra coisa, reverência no lugar, Reverência na casa do Senhor. Aí a profecia bradou. Falou assim: minha jovem, o que tu viste antes de vir para cá, aquilo que tu lestes, não me agradou. Aleluia. Não me agradou. Eu sabia que era comigo. Gente, eu cheguei do ginásio, tirei a farda, li o horóscopo e fui para a oração. 14 anos eu tinha. E eu vi essa profecia. Eu continuei lendo o horóscopo? De jeito nenhum. Então, muitas vezes, a gente não é ensinado. Eu nunca vi ninguém falar isso na igreja, de horóscopo. Nunca vi. Mas o Senhor falou comigo. E eu dou isso como testemunho. A gente vai crescendo, Jovenzinha vai crescendo. Aí começam as músicas, Aquelas músicas bonitas, românticas. E eu comecei a gostar de umas músicas de Roberto Carlos. Tinha duas que eu gostava demais. Eu nem vou dizer para vocês não quererem ouvir. E aí, uma dessas noites, sempre a gente orando, buscando ao Senhor. Senhor, tire tudo de mim que não te agrada. Me mostra aquilo que não está em mim, que não te agrada. A gente orava assim, como nós aprendemos a orar, sobre santificação e tal e tal. Quando é uma dessas noites, o Senhor me mostra na minha casa de crente, um altar com vários degraus na sala, e todos os degraus da minha casa, daquela sala, tinha os discos, LPs, os bolachão, os vinis, de Roberto Carlos. Não precisou ninguém falar nada comigo, eu entendi.
Eu colocava e ia arrumar casa no horário de um programa da Sociedade da Bahia, porque era o horário que tinha, era o programa que só tinha música dele. Hoje, às vezes, eu tenho dificuldade de ouvir J Neto, eu não gosto. Tem que ser uma música ou outra que eu tenha que ouvir quando estiver no espírito, para eu absorver a mensagem. Entendeu? Então, crente não deve ouvir música do mundo. Colocar na sua casa, no seu som, músicas do mundo e nem cantarolar. Nós temos, irmãos, um acervo muito grande, lindo, das músicas de adoração e evangélicas. Nós temos muita música boa. Então, isso é não contaminar o templo do Senhor, em que o Espírito do Senhor habita. Então, mais aqui, vamos dar 10 para Neemias, que mais uma vez ele reconheceu, e era profecias, e não era um profeta só não. Tinha aqui a profetisa Noadias e tinha mais outros profetas também. E nessa hora que ele reconhece isso, ele diz, Senhor, lembra-te, meu Deus. Ele lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, no tocante a essas suas obras, e também da profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Quer dizer, falsas profecias. E quanto crente enganado hoje com falsas profecias? Tem irmãos que vai consultar pessoas como se fosse Deus, e quando não é. Irmãos, olha, Jesus disse que, a palavra de Deus diz assim, ó, que entre Jesus Cristo e os homens, entre Deus e os homens está Jesus Cristo. Você tem uma boca, você tem 2 joelhos, se ajoelhe, vai falar com o Senhor. Se não pode ajoelhar, ora assim mesmo, sentado, deitado, mas ora e fala com Deus. Começa a criar, irmãos, uma cultura de oração. Começa a trazer para a sua casa a atmosfera do céu. Faz do seu quarto de oração um quarto de guerra, onde você vai colocar os seus problemas diante do Senhor. Aqui está Neemias construindo, reedificando um muro para proteger uma cidade. E aquela cidade ia comportar as famílias de Jerusalém. Então a oração funciona como essa muralha de proteção. Funciona dessa mesma forma. Agora, irmãos, ser crente de lábios, ser crente de portar apenas uma Bíblia, se não tiver o compromisso, o propósito real de servir a Deus com sua consciência pura, nós estamos perdendo tempo e não vamos ser socorridos no tempo oportuno, no tempo de uma necessidade. Então, irmãos, não existe como fantasiar uma vida que não é real. Para Deus não funciona. Ou nós temos uma vida verdadeira com o Senhor, ou nós não temos nada. Porque Deus, Ele não joga búzios nem dados. Deus é real, Ele é absoluto. Entendeu? Então, a nossa vida tem que ser uma carta aberta. Então, crie essa cultura de oração, crie essa cultura de ler a Bíblia, de meditar na palavra do Senhor, de trazer para o seu dia a dia, assim como você come pão todos os dias. Traga Deus para a sua vida diária e não clame por Ele apenas em momentos de dificuldades. Porque Deus, irmãos, Ele está aqui para nos ajudar a qualquer momento, mas Ele quer que eu me achegue. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, o caminho é esse. Se cheguem. Vai andando que Ele te encontra. Tome a posição. O que foi que Neemias fez? Tomou a posição e permaneceu na posição. Então, nossa posição espiritual, nós não podemos descer da nossa posição espiritual. Não podemos, nem devemos. Então pense assim, reflita, meu Deus, o que é que eu estou fazendo que pode me tirar da minha posição espiritual? O que é que eu estou fazendo? Pede para o Senhor te revelar. Eu pedi isso para o Senhor e Deus me mostrou que eu não podia estar ali no horóscopo. Entendeu? Então, assim como Ele mostrou para mim, Ele pode mostrar para você. Ele pode mostrar para você. Crente é outra coisa. Crente não pode ter superstição. Não pode ter superstição. Hoje é dia tal, é dia de azar. Hoje é dia de não sei o que, diz que é dia de azar. Não pode passar de baixo porque hoje é uma escada. Vai passar um gato preto. Se sonhar se passar um bicho, como é aquele bicho que rasga a mortalha, vai morrer alguém. Então, tem crente que vive com medo de tudo isso. Fica assombrado. Irmãos, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Não podemos ser guiados por palavras de pessoa alguma. Você tem a Bíblia, é a palavra de Deus. E foi o que Jesus falou para o diabo,
dela vem o nosso pão. Nós vivemos de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui está a palavra viva e poderosa, e a nossa arma de guerra. Assim como aqueles homens judeus estavam com a espada na mão, para se defender contra o inimigo e continuar a obra, aqui é a nossa espada hoje. Nós não precisamos de uma espada lâmina, nós precisamos dessa daqui, ó, que é a palavra do Senhor. Agora, de modo real, prático na nossa vida. Então, não deixe ela da cabeceira. Leia, pratique, ame, folgue em ler a palavra do Senhor. Então, finalizando aqui o capítulo, deixa-me ver aqui o horário. Finalizando aqui, partindo para a segunda parte do capítulo. Terminada a reconstrução do muro. Acabou-se, pois, o muro aos 52 dias. Irmãos, imagine agora, né? A cara dos inimigos. A cara dos inimigos olhando aquela muralha enorme. Toda bem feita, sem nenhuma brecha. Detalhe, sem nenhuma brecha. Detalhe, sem nenhuma brecha. Aleluia. Porque reconheceram, versículo 16, finalzinho. Porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Então, eles ouvindo os nossos inimigos, eles temeram, todos os gentios, os nossos vizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Na realidade, ninguém acreditava que aquela cidade pudesse ser reedificada, que aqueles muros pudessem ser reedificados. Ninguém acreditava. Agora, o inimigo não queria, porque ele sabia que Deus poderia fazer isso, como fez, usando Neemias. Mas os vizinhos, os gentios, pessoas que não eram de Israel, quem vai reedificar aquilo ali? Só tem cinzas, destruição. O que é que tem ali? Nada, cinza, destruição. O templo destruído, a cidade destruída, o povo exilado, escravo em outra nação. O que é que tem ali? Nada. As pessoas passavam, olhavam e só falavam, não tem nada ali. E aqui, muitas vezes, nossa situação, nossa vida está dessa forma. Parece não haver esperança. A situação complicou. Não vemos saída. E até parece que Deus se esqueceu de nós. Até parece que Deus se esqueceu de mim. E os problemas só crescem, só se agravam. Mas tem futuro, viu? Aleluia. Tem futuro e tem esperança. Nada está perdido. Das cinzas, Deus pode levantar e dar um novo sentido. E dar um novo sentido de vida. Nada está perdido enquanto você tiver esperança no seu Deus, no seu Pai Celestial. Aleluia. Se prepare para o trabalho. Aí vem trabalho. Colher na mão, pá na mão, espada também. E vai começar a obra que você parou. Aquilo que está destruído, acabado, você pode recomeçar hoje a construir aquilo que foi destruído. Os inimigos, os vizinhos reconheceram. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram as cartas. Olha aqui que o inimigo não se dá por vencido. É outra coisa, o inimigo não se dá por vencido. Aí começou novamente a comunicação de Tobias com as pessoas. Tobias, eles escreviam cartas para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá eram ajuramentados, né? Tinha casamento no meio, né? Filha casada com alguém da outra família, e assim havia as alianças, né? As alianças estavam ali. Mas uma coisa era certa. Continuava Tobias tentando atemorizar Neemias, mas Neemias disse não.
vou continuar firme na posição. E aqui terminou a construção do muro aos 52 dias de trabalho intenso. E sob perseguição, né? Sob pressão, perseguição, muito trabalho. Irmãos, de dia se trabalhava. Imagine o sol do dia, o sol causticante do dia. Você com uma espada na mão e uma colher de pedreiro na mão, certo? E o sol castigando. À noite, eles colocavam guarda, Neemias colocou guardas nos lugares. Então, eles dormiam com a espada na mão, do lado direito deles, para que se surgisse alguma novidade, alguma investida, eles pudessem defender a obra, para que a obra não parasse e não fosse destruída. Então, aqui está vigilância, mesmo dormindo. Vigilância, mesmo dormindo. Então, se o trabalho foi feito, foi concluído, porque houve um projeto de Deus, o homem executou, Deus conduziu tudo. Ele teve o favor do rei, porque primeiro ele teve o favor de Deus. A obra que você faz, que eu faço, essa obra não é minha, essa obra é de Deus. Então, se essa obra é de Deus, eu já tenho o favor de Deus. E dos homens cuida Deus. Aleluia! Dos homens Deus cuida. Ele começa, irmãos, a mudar o coração. Ele começa a quebrantar corações, e aquilo que você vai precisar, Deus já preparou o coração até mesmo de um estranho para te abençoar naquilo que você está precisando. Então Deus, Ele muda até mesmo a lei para beneficiar o homem, Ele muda coisas para nos beneficiar. Agora, para aqueles que mantêm a sua posição espiritual com Deus, não se distraiam, dê tempo para Deus, dê o tempo que Deus precisa, que Deus quer ter de você. Nós vamos ter de Deus o quanto Deus tiver de nós. Você sabe qual é a sua posição em Cristo? Você sabe por que você está aqui? Você sabe quem te chamou? Você tem consciência de quem te chamou para estar aqui? Então não saia da sua posição. Não perca a sua posição espiritual por nada. Os nossos valores em Deus, eles são inegociáveis. São valores absolutos, não podemos negociar. Então Deus te chamou, você pode achar que aquele trabalho é pequeno, mas para Deus não é. Você vai dar conta daquilo que Ele te deu para fazer. Na parábola dos talentos, aproveitando aqui a oportunidade de falar de talentos, o que recebeu e escondeu, cavou na terra, escondeu o dinheiro na areia, com medo de não poder fazer nada e ser até roubado. Ele foi rejeitado. Então você tem o Espírito Santo como seu ajudador, o seu guia, aquele que te ensina. A sua vida não está perdida, as suas lutas não vão te parar de jeito nenhum. Uma derrota não define uma vida. Uma derrota não define uma vida, assim como uma derrota numa partida de futebol não vai decidir o campeonato. Então você precisa permanecer na presença do Senhor, sabendo que foi Ele que te chamou. Não saia da sua posição, não dê ouvido à voz do inimigo, tenha cuidado com profecias, vá procurar saber do Senhor quem está falando, por qual espírito aquela profecia está vindo para você. Não se iluda, não saia da sua posição, nem vá procurar na casa de ninguém direção para a sua vida, porque você tem um par de joelhos, você tem uma boca e você pode falar com o seu Pai. Para de andar de moletas. Seja você aquele que guia outras pessoas, que leva outras pessoas a Cristo, e não fique andando de moletas, nem procurando se recostar em alguém que você nem sabe se ao menos essa pessoa é verdadeira, se não uma pessoa falsa para te enganar. Nós vimos aqui na palavra do Senhor profetas aqui, profetas profetizando falsamente para enganar. Então não sejamos enganados por ninguém. Tenha coragem de orar. Tenha coragem de falar com o Papai do céu. Irmãos, crie essa cultura, vou repetir, crie essa cultura da oração e da palavra.
Crie essa cultura pelo amor de Deus. Irmãos, eu disse, vou lembrar, mais uma palavra que veio fresquinha lá no chá de mulheres. Que no céu, aqui na terra, aqui no Brasil, a nossa moeda se chama real. Mas no céu, a moeda corrente se chama oração. Porque com a palavra a gente negocia, a gente conversa com as pessoas. E com a palavra, através da oração, nós conversamos com Deus. Então, moeda corrente no céu se chama oração. Neemias foi um homem de oração. Ele orou antes, quando soube da notícia que Jerusalém estava destruída, ele orou antes. Ele foi falar com o rei, já tinha orado, e durante toda esta obra aqui, Neemias falava com o Senhor, pedia misericórdia, pedia a Deus proteção, ele falava das coisas que estavam acontecendo, ele não perdeu a conexão com o Senhor. Se você for marcar as paradinhas que daqui Neemias fez em oração aqui para o Senhor, falando dos inimigos e pedindo ao Senhor coisas, você vai ver que Neemias era um homem de oração. Irmãos, ninguém da Bíblia, nenhum desses homens de Deus na Bíblia venceram os reinos, venceram as lutas simplesmente porque acreditavam em Deus, não. Eles venceram porque eles confiaram em Deus, viveram com Deus e viveram para Deus e obedeceram a Deus. E quando acontecia erros na vida deles, eles se levantavam, se arrependiam, eles choravam, confessavam, se humilhavam e Deus reerguia. E para aqueles que não fizeram isso, não tiveram arrependimento, eles sofreram. Eles foram separados do Senhor. Mas nós temos essa oportunidade de os nossos erros nós falarmos para o Senhor. E se for com as pessoas, conversar com as pessoas. Mas não deixe que nada venha cortar essa comunicação, essa comunhão que nós temos com o Senhor, que você tem com o Senhor. Então está aqui Neemias, com a obra concluída, trabalho intenso, árduo, difícil, mas a convicção do seu chamado lhe dava forças a cada dia para que aquela obra pudesse ir avançando como chegou à conclusão. Então, a obra na nossa vida, Deus ainda não terminou. Deus não terminou a obra na nossa vida, mas Ele vai terminar. Agora, o nosso coração tem que estar aberto para o Senhor. Irmãos, não existe nada mais gostoso do que uma amizade sincera. Até mesmo quando você não entender coisas que acontecem na sua vida, você tenha coragem de falar para o Senhor. Não para você ficar com raiva de Deus e ser inimigo de Deus. O inimigo de Deus é Satanás. Mas para falar do seu coração, das suas dores, dos seus dilemas, daquilo que você não entendeu, que te machucou. Comece a conversar com o Senhor. Deus não vai te julgar nem te condenar por causa de palavras dessa forma. Do seu coração, mesmo que você não diga, Ele vai saber que está acontecendo isso, mas você precisa falar, você precisa dizer, para que o Senhor comece a trabalhar na sua vida, naquela área, e seja, vamos dizer assim, e seja reconstruído aquela área danificada, aquela área que foi destruída, que foi abatida. Jesus vai reedificar, o seu espírito vai levantar, Deus vai recriar. Ele vai reedificar a sua vida.